Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Encontro com a Palavra. Nós estamos aqui estudando já o último trimestre deste ano de 2024, falando sobre o Evangelho de João, e hoje teremos a oportunidade de mais uma lição muito especial, em que vamos falar sobre aqueles que são bem-aventurados, os que creram. E hoje eu estou aqui com meu amigo Anderson, seja bem-vindo. Muito obrigado. E nós vamos então começar esses momentos aqui de meditação na Palavra de Deus com uma oração. Anderson, pode orar para nós? Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que o Santo Espírito se faça presente, possamos aprender, desfrutar do estudo, colocarmos em prática. Amém. E que as pessoas que nos ouvem, nos assistem, também possam ser transformados pelo poder da Tua Palavra. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Só a título de introdução, vamos só comentar rapidinho aqui. Eu achei muito interessante que essa introdução mostra que João, ele apresenta muitas pessoas de diversas origens e de crenças, experiências diferentes, todas elas testemunhando sobre Jesus. E nessa introdução, realmente assim, foi bem interessante, né, a maneira como o autor colocou, porque ele foi listando para nós cada uma dessas falas, né. Então, alguns exemplos, não vou citar todos, né, porque nós não temos tanto tempo. João Batista, que, claro, falou, eis o Cordeiro de Deus, né. André, que falou para o seu irmão, achamos o Messias. A samaritana, que disse, não seria ele por acaso o Cristo? Marta, que disse, né, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo, né. E nós temos uma das pessoas que nós vamos tratar nesse estudo, Pilatos, em que ele diz, eis aqui o rei de vocês. E ele diz uma outra coisa também que é muito forte, não encontro nele crime algum. Todas essas pessoas, elas deram testemunho sobre Jesus. Agora, nós temos que parar e pensar, né? Qual é a importância disso, né? E como nós podemos trazer isso para os nossos dias, porque o mais importante é isso, né? Trazer para a nossa realidade hoje. Que qual a diferença que tem nós realmente nos especializarmos, vamos dizer assim, em testemunhar sobre Jesus. Tem a ver com a nossa experiência prática, e isso que a gente vai falar nessa semana, né? Então vamos lá, começando na parte de domingo, fala sobre Abraão. E aí é interessante a gente pensar, né? Por que Jesus afirmou que Abraão testemunhou sobre ele, Anderson? Algumas pessoas tinham conhecimento do Messias, como você falou aqui, né? Achamos o Messias, então se ele falar isso é porque ele sabia o que era o Messias, sim, qual o propósito. E tinha os que nem conheciam. Será que é este o Messias? Então... Só que tem um que fala uma coisa interessante aqui, que você não citou até, o Natanael. Achamos aquele de quem Moisés escreveu. Então, além de conhecer a pessoa de Jesus, ele sabia de onde vinha as origens escritas. E aí Moisés escreveu sobre ele. Então, esse Natanael aqui tinha um certo conhecimento de com Bíblia, certeza, né? Porque, tinha mesmo, é verdade. Tanto que me parece que Jesus fala assim, eis aqui um israelita onde não há nenhum dolo, alguma coisa. Ele fala uma coisa muito positiva sobre Natanael por conta disso, né? Então, Natanael é um homem estudioso, mostra pelo que ele falou aqui. É verdade. Quando você pergunta aqui por que o testemunho de Abraão era tão importante, a gente vê que Abraão teve uma profecia que falava sobre a descendência dele. Sim. Não é à toa que teve aquele negócio de crer, não crer, nos filhos e tudo mais. Sim. E lá em Gênesis, em alguns versículos, capítulo aqui, Gênesis 12, 18, 26, fala exatamente sobre esse assunto, que Jesus viria da descendência de Abraão, Isaac, Jacó, e ali a sequência. Então, isso seria uma profecia que foi cumprida, não é aquelas que eram condicionais, mas essa não tinha condição, isso ia acontecer por eles teriam um filho e tudo mais. Não é à toa que eles quiseram meio que desviar o caminho, não, vou fazer um filho de outro jeito. Facilitar o caminho. Facilitar, mas o que Jesus previu, o que Deus previu lá atrás, no início, ia acontecer. E aconteceu da maneira correta. Por mais que eles quisessem atropelar de uma forma ou de outra, mentindo, procurando outra mulher, aquele negócio todo, mas aconteceu do jeito que estava previsto, porque não era uma profecia condicional, né? Isso mesmo. E além disso, tem uma coisa que eu achei interessante aqui na lição, que diz assim que Deus, ele falou para Abraão, através dos símbolos e das promessas, o que seria, né? Ele falou, bom, olha, sua descendência vai ser tremenda, se você puder contar as estrelas do céu, se você puder contar, né, tal, assim vai ser o número da sua descendência. Mas é muito interessante perceber que Abraão ele teve uma fé muito grande nesse
Messias que viria, né? Nesse Salvador que viria. Ele sabia disso, né? Então, quando Jesus fala isso, ele diz assim, olha, Abraão viu o meu dia. Aliás, a gente vê, né? O que aconteceu quando Jesus falou isso? Lembra? Você pode descrever mais a situação, aí eu vou... Porque ele falou assim, olha, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aí os fariseus ficaram muito bravos com ele. Falaram, mas como que ele viu? Você não tem nem 50 anos ainda? Isso aí. E aí ele fala uma coisa importante, lembra? Que ele estava presente lá atrás, né? Então eles não entenderam isso. E ao mesmo tempo eles se acharam, ele está se achando Deus. Então eles misturaram o assunto e aí quiseram já acusá-lo. Já está se sentindo Deus, isso é... Sim. E aí quando ele fala aquela frase-chave, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Nossa, aí... Então, se sentir Deus, é uma palavra... Eles ouviram... Não soou bem no ouvido dos fariseus e líderes religiosos, né? Eles entenderam o que Jesus estava querendo dizer, né? Então, por isso que ele disse, olha, Abraão testemunhou a meu respeito, mas vocês não aceitaram. E aí, a gente vê, né, continuando aqui, a gente vê um outro testemunho também maravilhoso, né? Além desse de Abraão, que no caso, no passado, né, falava sobre Jesus, mas o testemunho de Maria, né? Como é que Maria demonstrou quem Jesus era para ela? De que forma ela fez isso? Maria já tinha tido um contato com Jesus um pouco antes, e aqui essa situação aconteceu, segundo a lição aqui, exatamente ela comenta 6 dias antes da Páscoa. Ele foi visitar Maria, Marta e o irmão Lázaro, a quem havia Jesus ressuscitado. E aí acontece uma coisa interessante, ela juntou um dinheiro, porque a lição até fala que essa aqui era outro estudioso da Bíblia, porque sabia que ele iria morrer. Então ela já estava preparando um bálsamo. Sim. E ela, de vez de usar isso na morte, que na verdade não teria muito sentido, porque tem um sentido entre aspas, porque faria a limpeza e tudo mais, mas não atingiria um impacto tão grande como foi feito aqui. Sim. O que aconteceu? Está todo mundo reunido ali e ela se abaixa diante de Jesus e o perfume é derramado ali. E eu acho que foi inocente, a cabeça dela era uma pessoa que não ia... Ninguém ia perceber. Ninguém ia perceber, mas imagina o perfume menos cheiroso que houver numa sala fechada, ela vai fazer um efeito. Imagina se for um perfume... E um perfume caríssimo como esse. Então, ia fazer mais ainda o efeito. Com certeza. É lógico que todo mundo percebeu aquele ato dela, mas ela fez num sentido que fosse só ela e Jesus. Sim, não queria verdade. causar todo esse impacto. É muito simples, senão Jesus teria... se ela quisesse aparecer, talvez Jesus tivesse repreendido naquele momento, mas era o momento dela. Não é à toa que quando Judas... mas isso aí poderia ter sido vendido, dado aos pobres. Aí sim, Jesus vai e repreende Judas. Dá uma repreensão. Sim. Então você vê que existe uma diferença entre o ato dela e o ato de Judas. É verdade. Então... E uma coisa que eu achei interessante que a lição coloca aqui, aquele foi um testemunho de quem Jesus realmente é. O que ela, ao fazer aquela unção, o que ela mostrou para as pessoas ali que ela considerava em relação à pessoa de Jesus, né? Aí eu encontrei aqui uma questão muito interessante. As pessoas pensavam assim, ele está fundando o reino. Então, os discípulos pensavam assim, né? Sim. Que ele iria estabelecer um reino. E Jesus cansou de falar para eles que o reino dele não era daqui, que o reino dele não era desse mundo. Mas, como você bem disse, Maria sabia, Maria tinha entendido a mensagem dele. Então, ela ungiu como rei e como senhor. Né? Tanto é que aqui em João ele fala dos pés, mas tem outras passagens, outros evangelhos que falam que ela derramou o perfume na cabeça. E ontem até por acaso eu estava assistindo um documentário interessante sobre isso, e o pastor falava que provavelmente ela fez as duas coisas, ela derramou uma parte sobre a cabeça e outra parte nos pés. Então aquela coisa da cabeça aos pés, né? Ela realmente considerou Jesus como rei, como salvador, como senhor. E as pessoas ficaram, fariseus indignados e Judas, né? E dali foi onde ele já assinou a sentença dele, porque ele começou a mostrar realmente que ele não estava nem um pouco satisfeito com aquela situação, né? Nós poderíamos ter vendido e... Se ele tivesse dinheiro na mão, não ia ajudar os pobres de qualquer forma, mas enfim. Então a gente percebe assim, um testemunho lindo, né, da parte dela. E eu fico pensando, como é que a gente pode imitar Maria hoje?
Como é que a gente pode fazer isso? Porque nós precisamos trazer isso para os nossos dias, né? De que maneira, por exemplo, eu poderia ter um perfume caríssimo, né? E oferecer para Jesus. O que seria essa oferta de Maria? O que você acha? Antes de responder a sua pergunta, eu vou ler uma frase aqui que eu achei interessante da lição. A perfumada oferta que Maria pensara em oferecer ao corpo inanimado do Salvador, derramou sobre ele vivo. No sepultamento, seu agradável odor teria apenas impregnado o túmulo. Naquele momento, porém, alegrou o coração dele, de Jesus, com a certeza da sua fé e do seu amor. E ao descer as trevas do seu grande teste, Cristo levou consigo as lembranças desse ato, a mostra do amor que seus remidos teriam por ele. Então, Jesus reconheceu o que Maria fez, né? Sim. Quando você fala desse ato de Maria, e que a gente pode fazer semelhante, é algo de testemunha realmente. E existem várias formas de testemunho, não existe um padrão exato. Aqui foi uma forma que ela fez. Se fosse hoje, o meu testemunho poderia ser um simples verso lido para outra pessoa, poderia ser a minha vida inteira demonstrado para outra pessoa, poderia ser um ato, uma doação para outra pessoa, poderia ser uma música cantada para outra pessoa, um livro, e como eu vi essa semana um sermão, várias pessoas podem ser atingidas, as pessoas podem ser atingidas de várias formas. Sim. Então pode ser uma palavra, pode ser um livro, pode ser uma vida inteira para chegar à transformação. Pode ser vários vídeos de YouTube para chegar à transformação, tem que ser vários sermões, pode ser uma música cantada na igreja, que a pessoa entra lá e se derrama aos pés com lágrimas e tudo mais, e ali encontra Jesus. É verdade. Então existem várias formas, não existe um padrão, não existe uma forma correta. É verdade. Então a gente chega a Jesus... o Espírito Santo pode usar como ele quiser, né? Como ele quiser. Esse que é o ponto. Então a gente não tem que se preocupar exatamente, como que eu vou atingir. Faça o que você tem que fazer, se envolvendo intimamente com o Espírito Santo, e ele vai te usar. Porque nós somos realmente... vasos, né? E uma coisa também, só que eu queria chamar a atenção para a questão do perfume que, né, inundou ali aquele ambiente e tal, é que aquilo que nós fazemos por Cristo não pode ser escondido, né? Não pode ser uma coisa assim, sabe? Eu lembro de uma pessoa uma vez falou que eu sou agente secreto de Deus, por isso que eu fico quieta no meu canto. Não dá para ser assim, né? A gente tem que se posicionar. E eu vejo esse perfume como esse posicionamento, né? Todo mundo percebeu o que ela estava fazendo. Ela achou que ela ia ficar quieta ali, escondidinha, mas não teve como esconder. Então, que a gente possa ser assim também, né? Deus nos abençoe nesse sentido. Bom, aí na parte de terça-feira, a gente tem Pilatos. E eu achei muito interessante, porque até ele testemunhou sobre Jesus, né? Mas como é que foi esse testemunho? Primeiro, levaram a ele, a Jesus, teve aquele diálogo entre Jesus e ele. Na verdade, ele estava procurando uma forma de condená-lo, porque quem devia fazer isso eram os próprios líderes religiosos lá. Ele não via, assim, por que condená-lo, né? Disse-lhe Pilatos, que é a verdade. E dizendo isto, tomou a iter com os judeus e disse, não acho nele crime algum. Para os outros, foi uma certa... Pelo poder que ele tinha, de ser um governador ali, ele falou alguma coisa interessante. Sim. E ele poderia determinar a libertação de Jesus. Claro, poderia. Ou condená-lo de como fez, ou libertá-lo. E lógico, se por acaso ele libertasse a Jesus, alguma coisa ia acontecer para Jesus ser condenado, porque a morte teria que ser pela cruz, teria que seguir aquele caminho. Sim. Mas passou por vários, Anás, Caifás, Pilatos, então teve todo um processo, né? Sim. Mas eu não vejo nele crime algum. Eles tiveram um diálogo ali. Jesus conversou só ele e Pilatos. É verdade. Então, ele sabe o que ele fez, naquele momento ele sabia o que ele estava fazendo. Sim. Ele sabia que não tinha nada, mas a pressão era tão grande sobre ele. Isso. Devia ter uma política ali envolvida, porque eles eram subordinados, os fariseus e tudo mais, por ser os judeus, Roma estava envolvida, então tinha uma pressão muito grande ali, a multidão. Então, na cabeça dele, ele agiu politicamente, não da forma correta, né? E quando você fala da pressão, né, a gente tem que tomar tanto cuidado com isso hoje, né? A pressão do grupo, a pressão das massas, a pressão de chefes, né? Temos que tomar muito cuidado. O caso de Pilatos aqui é triste justamente por isso, porque pela pressão ele acabou tomando a pior decisão da vida dele, né?
E aí tem todo aquele simbolismo de pedir água, lavar as mãos, fala, não tô limpo, não né? tem nada a ver Como com a morte assim, dele, tô né? limpo? Ele era governador, ele poderia ter resolvido a questão. Tanto é que ele propõe ali a soltura de Barrabás e Jesus, e eles preferem Barrabás, né? Então é uma coisa muito, muito séria. Eu achei interessante aqui no finalzinho da lição tem uma frase que diz assim: Pilatos tinha a própria verdade diante de si e ainda assim condenou Jesus à morte. Como pode isso, né? Você tem a verdade, você está vendo ali o jeito dele, a fala dele, diz que ele ficou muito impressionado com a pessoa de Jesus, né? Porque com certeza dos muitos condenados que ele deve ter enfrentado, eles gritavam, eles praguejavam, eles faziam e aconteciam. E Jesus quieto, calado, aceitando tudo, né? Mas, infelizmente, o testemunho dele, involuntário, como diz, né, a nossa lição, mas o levou para um final triste, né? Isso é... E aí, não sei se para aliviar a consciência, faz uma plaquinha. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Sim. O Rei dos Judeus. Se ele reconhecia isso, né? Foi um negocinho meio para, não sei. Tudo ele foi agindo de forma política, né? Sim, é verdade. Muito triste, né? Enfim, vamos lá, vamos dar sequência que o nosso tempo está correndo. Na parte de quarta-feira, nós temos um discípulo, né, testemunhando. Aliás, esse discípulo está diretamente ligado ao verso para memorizar, né? O primeiro verso aqui. Jesus lhe disse, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Quem foi esse discípulo e o que a gente pode falar acerca do testemunho dele? Testemunho de Tomé. Ele não teve o privilégio de ser um dos primeiros a saber que Jesus tinha ressuscitado. Sim. Não sei se isso incomodou ele de uma forma, porque eu não sou o primeiro, não estava entre o primeiro grupo. Por que ele não apareceu só quando andava os dois, fazia parte do grupo e não... Sabe esse negocinho de o que acontece hoje no dia a dia? Pouco de inveja, ciúme, né? Um ciúminho. A gente vê com o chefe fala para mas devia falar para mim que eu sou superior àquela pessoa, não tô sabendo, sabe aqueles negocinhos que acontecem no dia a dia? Foi a mesma coisa que eu tomei, porque eles souberem, não, aí eu só acredito se eu ver, se eu acredito se eu tocar nas marcas onde eu prego até na lateral. Dele, Então, ele queria que isso acontecesse. E aí, Jesus criou a oportunidade e isso aconteceu, né? Cristo apareceu aos discípulos após sua ressurreição quando estavam trancados em uma casa e eles estavam com medo. Com medo. Porque o líder deles havia morrido. E agora? A referência que eles tinham. Pois eles ainda não entendiam completamente o plano da salvação. Jesus morreu, era tudo aquilo que ele falava. E agora? E só foram começar a entender depois que Jesus ressuscitou, voltou. E aí eles começaram a entender, né? Depois eles... entre aspas, explodiram espiritualmente. Sim. Mas até então, estavam com medo, que agora toda a referência deles tinha ido para o espaço, né? É verdade. E aí Tomé não estava com eles nesse momento, quando Jesus apareceu. Mais tarde ele ouviu o relato da ressurreição feito por outros discípulos, mas ficou bastante aflito, e isso não harmonizava com o que Tomé pensava a respeito do reino, né? É verdade. E uma coisa que a gente percebe, ao fazer isso, acho que o maior erro dele foi ele... ditar condições para a fé, como diz a nossa lição. Ele colocou a fé dele, vamos dizer assim, numa caixinha. Olha, tem que ser desse jeito. Se não for assim, eu não vou acreditar. Sim. E nós temos que tomar um cuidado com isso hoje, né? Porque às vezes nós queremos evidências, nós queremos sinais, queremos milagres, queremos o céu abrindo, o chão abrindo, né? Relâmpago, sabe? Não, mas não é assim, né? Nós temos que nos basear naquilo que Cristo falou para nós, naquilo que Deus deixou para nós, isso é claro, através da sua palavra. E aí tem uma coisa que sempre me incomoda. Os discípulos já não sabiam que isso tudo ia acontecer? Lembra quantas vezes Jesus falou para eles? Importa que o Filho do Homem vá para Jerusalém, e vai ser cuspido, maltratado, né? Vai ser julgado, vai ser morto e vai ressuscitar. E eu falava até, então não vai para Jerusalém, né? Então, mas aí pensa, por que será que eles não lembraram disso no momento certo? Aí tem uma coisa, até ontem eu estava comentando com o pessoal lá na classe, uma coisa chamada audição seletiva. Você ouve aquilo que te interessa. E até um determinado momento eles não queriam ouvir que aquilo haveria de acontecer com Jesus, ou de que haveria de ser daquela maneira.
Eles queriam que Jesus estabelecesse um reino aqui, que expulsasse os romanos, aquela coisa toda. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Eu vejo essa parte aqui de Tomé, aquela história, né? Ver para crer ou crer para ver? O que a gente tem que fazer? Qual que tem que ser a nossa postura, né? A gente tem que parar para pensar nisso. Eu acho uma lição muito forte, o testemunho dele. O João cita vários exemplos aqui. A mulher que estava junto ao poço, ele fala, você não tem balde e o poço é fundo. Então a fé aqui não existiu. Como pode um homem nascido... nascer sendo velho, o caso de Nicodemos, também não entendeu nada. A multidão que tinha sido alimentada com pães e peixes pergunta, que sinal o Senhor nos fará para que vejamos e creamos no Senhor? Isso. Depois Olha já que coisa. Depois já ter visto um grande milagre, então são coisas que a gente se pergunta, porque quanto tempo eu preciso para esquecer as coisas que eu já vi, né? Isso a gente tem no nosso dia a dia. É verdade. A gente não viu, por isso que o verso principal fala, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. A gente não viu nada, mas a gente tem um privilégio. A gente já leu, estudou tudo aquilo que já passou. Eles tiveram os milagres de Jesus e ponto. A gente viu, depois a gente sabe que teve a destruição de Jerusalém, porque Jesus já previa isso. Tudo, né? Então todas as coisas que foram acontecendo depois, a gente acompanhou de uma forma de leitura. Isso aí. E fora isso, aquilo que acontece comigo, em particular, eu e Deus. Você e Deus. O nosso ouvinte, o nosso que está assistindo, eles e Deus. Então a gente consegue acompanhar isso e essas coisas vão nos alimentando para que a nossa fé cresça, né? Então... E é justamente isso, já aproveitando esse link que você fez. Porque quando a gente analisa todos esses testemunhos que nós vimos até aqui, aí nós podemos, não dizer assim, estabelecer com precisão, como eu acabei de falar aqui, a gente não pode colocar as coisas numa caixinha e achar que é sempre daquele jeito, né? Aquele modelinho pronto. Mas quais seriam as características que o nosso testemunho tem que ter hoje, em 2024? O que a gente precisa ser ou fazer para que o nosso testemunho seja efetivo? O que eu mais gosto de falar sobre esse assunto bem a minha vida pessoal, aquilo que aconteceu comigo, aquilo que realmente Deus fez na minha vida, né? Então, quando você começa a expor isso, é uma coisa sua. Você não fala do que os outros fizeram, o que aconteceu na sua vida. Eu vou contar o que aconteceu na sua vida para os outros. Porque não é uma experiência minha. Mas quando eu vivo, aquilo é muito real. Então, eu transmito às pessoas isso de uma forma que elas passam a acreditar. Isso aconteceu com ele. Ele falou isso para mim. Quando eu estou contando uma história de alguém, ele falou aquilo para mim. Então eu acredito plenamente no que ele está falando. Ainda mais quando eu conheço a pessoa, né? É verdade. Então, o viver, acho que é o principal. Tudo, né? Eu posso falar sobre a Bíblia, eu posso falar do que aconteceu, as coisas estão escritas, mas aquilo que realmente está na minha vida é o que tem muito mais poder, porque elas estão acompanhando ali de perto. Certeza, né? É mais uma base para as coisas que estão na Bíblia, né? Com certeza. Porque realmente nós precisamos trazer para os nossos dias até. Eu gosto muito de uma passagem que está aqui em Romanos 1:16, que ela mostra bem isso, né? O próprio Paulo fala isso. É uma passagem que mostra bem essa questão do testemunho. Ele diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nós não podemos nos envergonhar do evangelho. Então, como você acabou de falar, ele tem que fazer parte da nossa vida de tal maneira que quando a gente falar, quando a gente respirar, trabalhar, interagir com as pessoas, o evangelho está sendo ali pregado o tempo todo, né? E tem a ver, como você falou, experiência pessoal. É você com Deus. E aí a experiência que você tem, você consegue transmitir para o outro, né? Nós precisamos disso hoje, né? Como precisamos? E esse negócio de milagre não fixa a fé de muitas pessoas. Eu acho que é a maioria. Não é à toa que Jesus fez muitos milagres e muitos não creram. Eles acreditavam naquele momento e ponto. Se a gente puxar um pouco mais para o Velho Testamento, a gente vê uma multidão vendo o mar se abrindo. Eles passam neste meio, terra a mar seca, se fecha, terra seca. Ele vê que o exército vem atrás, eles morrem, o exército morre, eles passam, são todos salvos, e lá na frente eles ficam reclamando porque não tem água. Quanto tempo é necessário para eu esquecer um milagre desse tamanho? Desse tamanho. O mar se abrir na sua frente, você atravessar no meio do mar, e depois o mar se fechar, você vê seus inimigos mortos. Então você vê que milagre não é uma coisa que
tipo assim, muda a vida das pessoas. Fez isso, pronto, a partir de hoje eu sou totalmente adepto a Jesus, totalmente seguidor de Jesus. Sabe que Jesus fez um monte. Você me fez lembrar de um sermão que eu ouvi uma vez do pastor Igor ainda, quando eu estava lá em Moema. E ele dizia assim, que os milagres, eles não são assim a base da nossa fé. Porque muitas vezes as pessoas ficam viciadas em milagres e não viciadas em Deus, que na verdade esse seria o objetivo, né? Ele está ligado com Deus o tempo todo. E às vezes a pessoa fica só ali, só nos milagres, né? Porque como você lembrou bem, nós quando a gente olha a história do povo de Israel, era uma atrás da outra. E eles sempre reclamando. E já passava uma outra situação, não tem pão, não tem água, não tem isso, não tem aquilo. E Deus já não tinha feito? Água da rocha, pão do céu, mar abrindo, não é? E mesmo assim eles reclamavam. É aquela coisa, né, como você falou, é a experiência pessoal, né? A gente tem que ter um caminho assim de comunhão com Deus e estar ali com Ele e tal, e construindo esse relacionamento todos os dias para que a gente possa testemunhar eficazmente acerca do poder dele na nossa vida. Não tem outro jeito. E aí você vendo a morte de Jesus até hoje, quantas milhões de pessoas já acreditaram sem ter passado o momento de ver Jesus ressuscitando. Exatamente. Multiplicando alguns pãezinhos em vários pães. Então não precisa daquilo para eu ser crente nele, vamos dizer assim. Milhões de pessoas já passaram depois e milhares de pessoas acreditam, você salva mesmo sem ver. Né? Exatamente, é isso mesmo. É que Deus possa nos abençoar e nos ajudar nesse processo, né? Porque realmente não é muito simples, mas é uma coisa que Deus espera de nós, né? Esse testemunho, uma coisa efetiva, que a gente possa mostrar para as pessoas aquilo que a gente realmente crê. Sim. Então, para a gente fechar aqui, na parte de sexta-feira, eu achei interessante o primeiro parágrafo, em que ele diz assim: Tomé lançou-se aos pés de Jesus, exclamando, Senhor meu e Deus meu. Depois que ele tocou e viu Jesus com os próprios olhos, né? Ali em João 20, 28. E Jesus aceitou seu reconhecimento, mas reprovou brandamente a sua incredulidade. A fé de Tomé teria sido mais agradável a Cristo se ele tivesse estado disposto a crer pelo testemunho de seus irmãos. E aí vem aquilo que pode assim, fazer a gente pensar. Se hoje o mundo seguisse o exemplo de Tomé, ninguém creria na salvação. Sim. Imagine se todas as pessoas fossem esperar, não, eu tenho que pôr a minha mão, eu tenho que ver com os meus próprios olhos. Se eu não tocar, se eu não ver, né? Aí ele diz aqui, pois todos aqueles que recebem a Cristo devem fazê-lo pelo testemunho dos outros. É sempre um contando para o outro, né? Lembra aquela frase que diz assim, como é? Que o evangelho é um mendigo contando ao outro onde ele conseguiu pão. Não é? É isso. Então o testemunho está extremamente linkado a tudo isso. A gente precisa testemunhar para as pessoas. É esse o meio através do qual a mensagem vai chegando. Né? Em tudo isso eu vejo o poder do Espírito Santo. Sim. Porque ver e acreditar é muito fácil naquele momento pontual. Sim. Isso não é uma coisa sólida para eu tornar isso na minha vida toda. Como a gente já citou vários exemplos aqui, negativos de milagres que não... Sim. Mas a gente vê que depois que Jesus subiu, existe existe o Espírito Santo com o seu poder, e agora fazendo essa multiplicação. Porque para milhões de pessoas, bilhões talvez de pessoas aceitarem Jesus depois dele ter passado por aqui, simplesmente por um livro escrito. Sim. Lógico, a gente tem outros fatos que por comprovam. 120 pessoas que começaram a disseminar isso. Então a gente vê que tem um poder muito grande. Espírito Santo. Isso aí, com certeza. Então que Deus possa nos abençoar. Foi muito bom nós pudermos estar aqui relembrando esses fatos sobre a vida de Jesus, os testemunhos das pessoas que o conheceram, que nós possamos realmente ser testemunhas também, que nós possamos fazer a nossa parte, levar esse evangelho, esse conhecimento a outras pessoas, para que Jesus volte logo, porque é isso que nós mais queremos que aconteça, né? Então nós vamos orar para fechar. Santo Eterno Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua palavra, que o Senhor permitiu que ficasse aqui, para que nós pudéssemos aprender mais de ti, do teu amor, da tua misericórdia sobre as nossas vidas e principalmente aprendermos mais acerca de Jesus, que é nosso Senhor, Salvador, aquele em quem nossas esperanças todas estão concentradas, porque se não fosse por Ele, nós não poderíamos ter esperança de vida eterna. Te agradecemos por isso, Senhor, te agradecemos por tudo que aprendemos aqui. Permita que nós e quem nos assiste também possa viver essas verdades, que elas possam ser uma realidade em nossa vida hoje, 2024. Nos ajude, Senhor.
dá-nos a tua paz. Nós pedimos tudo isso agradecidos em nome de Jesus. Amém. Obrigada pela sua companhia e até o próximo encontro com a palavra.